Boa noite, amados. Graça e paz. Estamos juntos de novo nessa quarentena que parece que não quer acabar nunca. Enquanto a gente pensa nessas questões do coronavírus, a gente medita na palavra de Deus. Enquanto vivemos, esse tempo de coronavírus, a gente pensa na palavra de Deus. Estou vendo aqui algumas pessoas já entrando. Estou vendo nossa irmã Rosane da Costa, nossa diaconisa preferida. Seja bem-vinda, Rosane. Seja bem-vinda. Alguns outros irmãos chegando. Dá aí um likezinho. Aurélio, lá de Mato Grosso do Sul. Aline Ribeiro, ali do Porto. Elis, cadê você, Elis? Deus abençoe. Delbrando, Rebeca, Jaqueline. Eita, minha fisioterapeuta. Estou esperando as suas agulhadas, hein? Fala, Gilson. Gilson, Alceni, Márcio, Felipe, menino novo, Milena. Fala aí, Jailson. Viu o seu vídeo lá, Jailson? André, minha vizinha. Rafaela, minha nora preferida. A paz do Senhor. Serginho, cadê você? Já tá magrinho, meu filho? Diácono Humberto, irmã Luísa, Fabiana, Marcelo Silva da Maiana, Deus abençoe. Milena Mesquita. Eita, fala aí, minha esposa preferida, Vânia Simões. Só tem ela, né? Preferida, só tem ela. Alisson, menino novo. Ana Paula, Marquinhos. Paz do Senhor, meus amados. Fala, Caleb. Aí, hein? Você quer cantar 3 músicas, hein? Mentira. Lucas Muri, meu filho. É o fiozinho. Gabi, Ian, Pietro, tá aqui junto, que bom, que bom. Todos aí presentes, família CBF. Fala, Kátia. Amém, Alisson, Camille, Luísa. Fala, Pedrão, lá de Rondonópolis. Que legal, que legal, que legal. Leilda, minha querida Leilda, um beijo no coração. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais gente chegando? Tá chegando mais gente aí. Que legal ter vocês aí conosco, aqui no nosso culto online. Estamos privados de estar juntos. Roselene, Paulinho, que bom, que bom. Bom, Maria do Carmo Carvalho, Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Marcos Borges, Márcia Andréia, o vídeo ficou muito bom, valeu, Márcia. Estamos aí juntos. A minha vizinha aqui do 102. Helena, paz do Senhor. Tem a Jéssica, Adriana, Valdecira Cruz. Deus abençoe, minha querida. Eronilda! Lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha filha. Parceira de oração de muitos anos. Fala, Suzana. Cadê o maridão? Manda um abraço para ele. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Depois nós apresentamos mais os demais que vão chegando. Eu queria abrir com você a palavra de Deus que se encontra no livro do Apocalipse, talvez um livro temido, tratando de coronavírus. O pessoal fica pensando logo, será que esse assunto é algumas coisas lá do Apocalipse? Será que estamos chegando ao final? Sara Coelho, Lucimar, Deus abençoe, amado. Será que tem alguma coisa a ver? Tem gente com medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não dá coronavírus, gente. Pode abrir, estudar, tem gente com medo. Mas nós estamos juntos aqui, na presença de Deus. Vamos abrir Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o nosso Deus assim nos abençoe. Amados, na lista de 7 igrejas do Apocalipse, esta, a de Laodiceia, é a 7ª igreja. É a última. E parece-me que há alguma similaridade com a igreja que nós estamos lidando hoje na face da terra. Há muitas coisas aqui que são parecidas com o estado da igreja que estamos a viver nos dias de hoje. A primeira coisa que eu queria que você comigo acompanhasse nesse texto aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, a igreja de Laodiceia, é que essa igreja é apresentada com algumas características. E eu chamo a sua atenção para isso. A primeira delas é a maneira como Jesus a ela se apresenta. Isso está no versículo de número 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia, e eu acho que ele está se apresentando também a nós, igreja na superfície da terra. Ele se apresenta como o Amém. Amém é uma palavra que significa assim seja, geralmente utilizada no final de orações. E aqui ele é apresentada como o Amém, o assim seja, a última coisa que acontece. Então, Jesus, ele pega essa palavra e traz ela para si. Eu sou a última coisa. Eu sou o último. Eu sou o Amém. Veja, é a última igreja da lista de 7 igrejas do Apocalipse, e a primeira característica que Jesus se apresenta para esta igreja, ele se apresentar como o Amém. A segunda coisa que a gente vê aqui é que ele se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, e depois o princípio da criação de Deus. Veja, ele se apresenta como o princípio da criação de Deus, o início, e ele se apresenta como o Amém. Ou seja, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Amém. Ele é o Amém. Mas, pastor, tem aqui no meio a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, entre ser o princípio da criação, entre ser o Amém, dentro, no meio, entre, ele é o princípio, ele é a testemunha, melhor dizendo, a testemunha fiel e verdadeira. Nele nós podemos confiar. E aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele está querendo fazer, aquilo que ele é digno de nossa inteira confiança. A ele honra, glória e louvor. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, fiel, não falha, é verdadeira, não mente, e ele é também o princípio da criação de Deus. Esse é o nosso Senhor. E é assim que ele se apresenta à igreja de Laodiceia, a última igreja da lista de 7 igrejas no Apocalipse. Estou vendo aqui a minha mãe que chegou, o Leonan. Estou vendo aqui também o pastor André, esposo da irmã Sara, lá na zona lá do sul do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe lá para o lado de Angra, essa turma de Angra. Sejam bem-vindos. Marcilene também. Então, Jesus ele é apresentado como o princípio da criação, como o Amém, a fiel testemunha, fiel e verdadeira testemunha. É assim que ele se apresenta para a última igreja na listagem de 7 igrejas do Apocalipse.
e eu quero entender, eu quero aqui fazer uma aplicação direta. Jesus, ele está se apresentando desta forma para nós nessa noite. Ele é o último, ele é o primeiro, e ele é fiel e verdadeiro. Amém, queridos? A outra característica que a gente pode encontrar aqui nesta igreja, a primeira é a maneira como Jesus a ela se apresenta, já vimos aqui. A segunda é que ele verifica que essa igreja, ela tem um estado de insensibilidade. E ele no verso 15 diz, conheço as tuas obras. Ou seja, eu sei quem você é, conheço o seu nome, sei aonde você mora, sei o que você sente, sei o que você tem, sei o que você é na realidade, sei o que você é por dentro, sei o que você é por fora, conheço as suas obras, sei quem é você. Mas aquela igreja do Apocalipse aqui, de Laodiceia, ele diz que quem dera as tuas obras fosse fria ou quente. Quem dera fosse fria ou quente. Ou seja, ele está dizendo para aquela igreja, vocês são insensíveis. Insensíveis. Quando ele diz frio ou quente, ele está dizendo vocês não reagem. Quando sente frio, não se aquece. Quando sente calor, não se refresca. Vocês são insensíveis. Vocês não reagem às temperaturas. Vocês não reagem à minha ação. Quem dera vocês fossem ou uma coisa ou outra. Frio e quente não quer dizer tradicional e pentecostal. Isso aí é uma aplicação equivocada. Frio ou quente é a insensibilidade na questão de reagir. É uma igreja que não reage. E quando se trata de igreja na Bíblia, está falando de pessoas. Está falando de pessoa. Eu posso estar falando com uma pessoa aqui nessa noite que não reage às coisas de Deus. Que não se deixam levar, que não se sensibilizam. A igreja de Laodiceia, ela não era uma igreja que sensibilizasse. Era uma igreja insensível. A segunda característica, a terceira melhor, desta igreja, é uma igreja indigesta. Olha o que nos diz o versículo 16. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mais uma vez ele diz, vocês não são frios nem quentes, e vocês são alguma coisa. Então ele diz, vocês são morno. Tu és morno. Tu és... E aí ele faz uma referência histórica às águas minerais que eram mornas, que eram intragáveis. Você beber água morna pode dar mal disposto, você fica mal disposto. E o Senhor vai dizer o seguinte, vocês são indigestos, porque eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vocês estão me fazendo mal. A maneira de vocês serem, a maneira de vocês estarem na terra, a maneira como vocês funcionam na terra, além de vocês serem insensíveis, vocês são indigestos, vocês são intragáveis. E ele diz, vocês estão me fazendo mal, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, aquilo que eu sinto de vocês é repugnância. As coisas que vocês fazem me geram repugnância. E ele está dizendo isso para a última igreja da lista de 7 igrejas do Apocalipse. Será que a igreja de Laodiceia é a igreja contemporânea? Será que a igreja de Laodiceia é a igreja que está sobre a terra nos dias de hoje? Uma igreja intragável, uma igreja insensível, uma igreja que faz Jesus se apresentar como aquele que é o princípio e é aquele que é o fim, ou seja, estamos entre uma coisa e outra. Há um clima ruim no mundo e pensamos no fim, temos medo de pôr a mão no livro do Apocalipse, de ouvir alguma coisa sobre Apocalipse. Mas Jesus está mexendo conosco. Ainda não é o fim. Quem sabe o princípio das dores. E ele encontra uma igreja insensível, uma igreja indigesta, ele encontra pessoas insensíveis, talvez a sua voz, talvez a pregação do Evangelho, talvez ao conselho da palavra de Deus, talvez aquilo que
para o qual nós existimos, quer falar do Senhor, quer falar do seu poder, gente que resiste, gente que é indiferente e reage como se fossem, assim, pessoas indigestas, fazem mal, a presença da pessoa faz mal. Veja como é que é uma igreja. A quarta coisa dessa igreja, a quarta característica, é que talvez seja a origem de todas as outras coisas, a origem dela ser insensível, a origem dela ser indigesta, é porque era uma igreja arrogante. O texto diz no versículo 17, pois dizes, ela falando, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Rico e abastado e não preciso. Historicamente, nos anos 60 depois de Cristo, essa região passou por um terremoto. E a cidade de Laodiceia, que era uma cidade importante, ela não quis se humilhar e aceitar ajuda externa para se reerguer dos escombros. Ela se julgou autossuficiente. Era uma cidade composta de cidadãos. Era uma igreja composta desses mesmos cidadãos que aprenderam em sua cultura a serem soberbos, a serem arrogantes. E ela dizia, e disse isso, e Deus viu isso, ouviu isso, você diz que você é rico e abastado e não precisa de coisa alguma. De coisa alguma não precisa nem de Deus. Talvez alguém bata no bolso e diga assim, eu não preciso de nada porque eu tenho dinheiro no bolso. Aí você vai entender um pouco porque estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Aí você vai entender um pouco porque que nós estamos lendo sobre a sétima igreja do Apocalipse, a última das 7 igrejas do Apocalipse. Aí você vai entender por que é que Jesus aqui se apresenta como o princípio da criação e se apresenta como o amém, a última palavra. Aí você vai entender a característica do nosso tempo, uma característica de gente arrogante, de gente independente futebol clube. E isso afronta a pessoa do nosso Senhor Jesus. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. A origem de todos os males estava na arrogância, na prepotência, na soberba desta igreja. Pastor, o senhor está igual noticiário de televisão e só dando notícia ruim. Não, querido, calma aí. Ainda não terminamos ainda a nossa fala. Apesar da igreja ter essa característica ruim, apesar dessa igreja ter, e o Senhor quando fala, conheça as tuas obras, ele não fala com alegria, ele não fala com prazer, ele fala com pesar. Ele fala sentindo-se mal com a igreja com a qual ele está lidando, com o crente com o qual ele está lidando, com as pessoas com as quais ele está lidando. Ele fala isso com pesar, mas a história não termina aí. Mesmo o Senhor dizendo, olha, nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, segue nu, que aqui talvez seja o coice depois do tombo. Miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Nem sabe. Talvez você nem sabe quem você é, mas as Escrituras mostram quem você é. As Escrituras, a Bíblia mostra quem nós somos. E se a Bíblia está dizendo que nós somos essa igreja dos últimos dias, então nós temos que reconhecer que nós somos essa igreja arrogante, petulante, vaidosa, metida, hipersensível, fresca. Mas, para minha surpresa, mesmo o Senhor trazendo essa dura palavra para a igreja de Laodiceia, a gente encontra não só Jesus se apresentando como ele se apresentou aqui, nós encontramos o Senhor Jesus agindo com essa igreja. Eu chamo a sua atenção para o que está no versículo 19. Olha como é que ele age. Eu repreendo,
eu disciplino a quantos amo. Apesar de dizer o que disse, apesar de chamar a atenção da igreja como ele chama a minha e a sua atenção, ele repreende, está repreendendo, ele disciplina, está disciplinando, mas a base de tudo isso é um absurdo, a base de tudo isto é o amor. Eu não sei como um Deus santo, poderoso, ama a nossa vida. Se você se sente repreendido, se você se sente disciplinado, se você se sente envergonhado, exposto, ele está dizendo, eu faço isso porque eu amo. Eu amo. Eu amo. Um amor incondicional, que não espera retorno. Amor que levou Jesus a ir naquela cruz dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O amor que fez Jesus agir sobre essa igreja, agir sobre as nossas vidas. A base desse agir é o amor. E só vai conseguir enxergar que essa fala de Jesus até aqui é amor somente àqueles que já tiveram a bênção desse amor que foi derramado pelo Espírito no coração. Quem tem o Espírito Santo derramado no coração consegue entender que a repreensão, a disciplina, a fala dura de Jesus para nós é uma fala com base no amor. Ah, pastor, isso é teoria. Tá bem. Então vamos para a prática? O texto diz para nós. Versículo de número 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No versículo 19, ele diz que a base da fala dura dele, da repreensão, da disciplina, da exposição, é amor. E você questiona esse amor. Você acha que isso não é amor? Então vamos para a questão prática. Ele diz, eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, faz-nos pensar que ele está do lado de fora. A nossa atitude, a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa arrogância, pôs Jesus para o lado de fora, ou constrangeu o santo de Israel a ficar do lado de fora. Mas há uma coisa maravilhosa aqui. Mesmo estando do lado de fora, ele não nos abandona, porque ele nos ama. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se isso entra em sua cabeça. Mesmo ele se sentindo mal, porque ele teve vontade de vomitar, diz o texto, com o nosso comportamento, pelas nossas más obras. Isso gera mal-estar nele, mesmo assim, sentindo mal-estar, movido pelo amor, mesmo sendo constrangido a colocar-se para o lado de fora da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa, ele permanece batendo a porta, e não como um pobre coitado, e não como um sem-teto, e não como um sem-terra, porque ele sabe que nós não viveremos sem o seu amor. Ele insiste batendo a porta, e talvez agora você entenda por que nós estamos vivendo esse momento de perdermos a vida social, de ficarmos trancados em casa, esse vírus que está rodando por aí, esse vírus que roda o mundo inteiro, que está gerando pânico em muitas pessoas, gerando vírus outros mentais, emocionais, psicológicos, gente em depressão, gente em tristeza. Talvez agora você entenda que ele está chamando-nos a atenção, nos incomodando, batendo a sua porta, chamando a sua atenção,
Porque o pobre coitado não está do lado de fora. O pobre coitado são os que estão dentro, que somos nós, trancados em nossas casas. O amor de Jesus nos constrange. É um absurdo olharmos uma igreja indigesta, insensível, arrogante, que faz mal estar nele. Ele é santo. E mesmo assim, movido pelo amor, ele ainda insiste e bate a porta, não só para te incomodar. Ele bate a porta querendo entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ele disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, crente, há quanto tempo você não tem ouvido a voz de Deus? Já não sente saudade da voz de Deus? O Senhor está batendo a tua porta. E o engraçado no texto é que ele bate a porta. E aí esse bater na porta é um barulho. Mas eu estou dizendo para você que esse bater na porta é a pregação da palavra de Deus. Ouça a voz do Supremo Pastor, pois ele está ouvindo o berro das ovelhas que estão perdidas no seu mundinho, estão perdidas nas suas infelicidades, nas suas nudez e cegueiras, nas suas pobrezas espirituais. Ele bate a porta, ele está falando. Abre a porta, abre o teu coração. Ele quer falar contigo, ele quer entrar. Ele quer entrar para lidar com gente que faz mal nele. Ah, crente, isso não é o máximo. O máximo foi ele assumir a mim e a você naquela cruz. Ele te assumiu, ele me assumiu o meu pecado, o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa insensibilidade, a nossa indigestão. Ele nos assumiu na cruz. Ele ainda está batendo a porta do nosso coração e dizendo: filho meu, dá-me hoje o teu coração, ouve a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Para que ele quer entrar? Não é porque ele é um sem teto, sem terra. Não é porque ele é um pobre coitado. Os pobres coitados estão dentro, que somos nós. Por que ele quer entrar? Ele quer entrar porque quer mudar o cenário da tua vida. O texto diz: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer mudar o cenário. Ele quer mudar o cenário aí, onde está tudo ruim, está tudo em tristeza, em depressão. Se acorde, você pôs Jesus para o lado de fora da sua vida. Quanta indiferença. Mas ele insiste com você, usando esse que vos fala, com a pregação do Evangelho, sobre a última igreja do Apocalipse, a sétima igreja da lista de 7 igrejas. Ele fala contigo nessa noite: ó igreja de Laodiceia. Ele está te chamando, pois ele quer entrar. A nossa arrogância o colocou para o lado de fora. Se hoje você ouvir o incômodo na porta, a campainha, a pregação da palavra, abre o seu coração e deixe o Espírito falar a sua vida. Se renda, reconheça seus pecados, se renda a Ele. Ele está pronto para te receber. E esse está pronto para te receber, para entrar, é um absurdo perante aquilo que nós somos. Nós somos terríveis. Ele diz: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Espírito de Deus, com a sua palavra, faz nos enxergar quem nós somos. O Espírito de Deus, por sua palavra, faz enxergar a oportunidade de um Jesus que bate a porta do nosso coração, querendo entrar. E a motivação de tudo isso é amor. Jesus nos ama. Sinta-se amado por Jesus nessa noite. Se renda. Destranque a porta da sua vida. Abra os ferrolhos. Abra as chaves tetras. Abra a sua vida para receber Jesus, pois Ele quer cear contigo. Ele quer mudar o quadro da sua vida hoje. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra e tenha ela no seu coração. Divulgue esse vídeo. Alguém mais que precisa ouvir essa batida na porta. Ele é o amém.
O Senhor voltará, Ele disse que voltará, disse que prepararia lugar. Estamos vivendo dias onde Ele está preparando o seu pequeno rebanho. Ouça a voz do Espírito. Divulgue esse vídeo. Amém, querido? Vamos orar pela Lara, neta da nossa irmã Anaíse, que está doente com leucemia no hospital lá no Rio de Janeiro. Vamos orar pelos nossos idosos, vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar por aqueles que nos faltam, vamos orar por aqueles que estão distantes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos nesta hora a vida de Lara nas tuas mãos, colocamos a vida da nossa irmã Nádia, Senhor, que está com crise de asma também em tuas mãos. Colocamos, Senhor, a vida dos enfermos, lembramos nosso prefeito, Chumbinho, que deu entrada ontem no hospital no Clinep com suspeita de coronavírus. Toma ele também em tuas mãos. Abençoa o nosso país, abençoa a Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, abençoa os nossos amigos e irmãos de outras igrejas também, os cultos que estão sendo transmitidos agora, que a tua bênção de avivamento tome conta de cada um. Sustenta-nos, abençoa-nos, recebe a nossa gratidão, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amado? Deus abençoe. Mais uma vez mais, divulgue esse vídeo, divulgue essa pregação. E foi muito bom ter passado esse momento contigo, essas horas contigo. Amém? Qualquer coisa a gente se fala pelo WhatsApp. Até daqui a pouco mais, vamos fazer um outro vídeo, mais para uns dias à frente, e vamos partilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Deus abençoe, uma noite feliz, descansada, em nome de Jesus.